Esta é a nossa penúltima aula do curso O Sentido do Amor na Logoterapia e Análise Existencial de Viktor Frankl. Na nossa última aula nós vimos como que o amor ele nos leva a captar aquilo que é único e irrepetível na pessoa amada. Faz enxergar a sua própria essência, aquilo que ela tem de mais próprio. Nesta nossa aula nós vamos ver a relação entre o amor e a realização de valores, pois a atitude de amor, como o próprio nome diz, ela só se manifesta através de atitudes. O amor, ele não é apenas um sentimento, uma emoção, uma sensação, mas é uma decisão a partir da dimensão espiritual por estar ao lado do outro, por realizar aquilo que há de melhor para o outro e também ajudar o outro a realizar aquilo que ele tem de melhor em si mesmo. Então, nesta nossa aula, nós vamos ver a relação entre os valores e também a realização da própria atitude de amor. Para entrarmos nesse assunto, primeiramente nós precisamos saber que a vida, o tempo inteiro, ela está nos apresentando questões, ela está nos apresentando perguntas ou desafios aos quais nós precisamos responder. O tempo inteiro a vida está colocando situações diante de nós que exigem de nós uma postura, uma atitude, um posicionamento da nossa parte. E diante dessas questões que a vida nos coloca, nós só podemos responder sendo responsáveis. A resposta diante dos desafios que a vida nos coloca, das perguntas que a vida nos coloca, elas não são respostas apenas intelectuais ou não são respostas com palavras, mas são respostas através da nossa própria vida, através das nossas próprias atitudes. O Viktor Frankl diz que nós só podemos responder à vida com a nossa própria vida, ou seja, da maneira como nós vivemos, é que nós vamos respondendo às questões mais importantes da nossa vida. Por isso, o Viktor Frankl define como a própria essência do ser humano a responsabilidade. Para o Viktor Frankl, ser humano é ser responsável. E esta palavra responsabilidade, ela vem de resposta. A responsabilidade é a resposta que nós damos diante das demandas que a vida coloca diante de nós. O Frankl, num dos seus livros, ele diz o seguinte: o homem ele é responsável pelo que fizer, por quem amar e por como sofrer. Uma vez que tenha realizado um valor, uma vez que tenha preenchido um sentido, ele o terá feito de uma vez por todas. Então somos nós os responsáveis, a partir da nossa liberdade de escolher como nós vamos viver cada momento, como nós vamos viver cada questionamento e cada desafio que a vida coloca diante de nós. E cada situação e cada desafio que a vida coloca é uma oportunidade de nós encontrarmos o sentido da nossa vida, já que o sentido não é dado por nós, mas o sentido ele é encontrado em cada situação. E para que esse sentido ele nos preencha, ele não pode ser apenas encontrado. O sentido ele precisa ser realizado, ele precisa ser efetivado. Uma vez que o sentido ele é captado, e quem capta o sentido, o Viktor Frankl nos ensina, é a nossa consciência, porque a consciência, a nossa capacidade perceptiva, a consciência ela é o órgão do sentido, então ela capta o sentido, mas não basta captar. É preciso realizar, ou seja, diante do sentido, nós podemos tomar uma atitude. E é aqui que entra a relação entre os valores e o amor. Porque o amor verdadeiro, ou ele se traduz em atitudes, ou ele não é amor. Então, uma vez que se encontrou o sentido do amor, uma vez que se encontrou o amor na sua plena razão, é preciso então tomar atitude, é preciso realizá-lo, é preciso efetivá-lo. Então, amor é igual, nós podemos dizer, a atitude. E quem ama, então,
vai realizar algo em favor do ser amado ou receber algo deste ser também. E por isso aqui entra a realização dos valores. Os valores, para o Viktor Frankl, eles podem ser de três tipos. Existem os valores de criação, existem os valores vivenciais e existem os valores de atitude. Na vivência do amor, na atitude de amor, nós podemos realizar esses três tipos de valores que agora nós vamos ver um por um como que isso pode ser vivido em relação ao amor. Primeiramente, os valores de criação. Os valores de criação, eles se colocam naquilo que o Viktor Frankl chama de via ativa. É quando aquele que ama toma uma decisão de agir, de fazer algo em favor da pessoa amada. E ao fazer isso, ao realizar algo de valor, ao realizar algo de bem para o ser amado, a pessoa que realiza isso, ela está fazendo aparecer para o outro aquilo que ela tem de mais nobre, de mais elevado, e está fazendo aparecer a sua própria essência, ou seja, ela faz com que seja desvelada a sua unicidade e a sua irrepetibilidade como pessoa, faz aparecer o seu caráter de algo único e irrepetível. Nós poderíamos resumir esses valores de criação numa frase de um cineasta francês chamado Robert Bresson, que ele diz o seguinte: faça aparecer aquilo que sem você jamais seria visto. Então, ao realizar uma obra em favor do ser amado, aquele que ama está fazendo aparecer aquilo que de único existe nele. Por isso, para o Viktor Frankl, uma obra realizada por amor, ela não vale tanto pelo seu valor material, mas ela vale por quanto a pessoa que realizou aquilo expressa de si mesmo. Então, não é uma doação de algo no sentido material, mas é uma doação de si mesmo, é uma expressão de si. Então, a obra realizada, uma obra de criação, expressa o mais profundo, a essência de si mesmo. E nessa realização dos valores de criação, o amor, ele é uma força motora, porque o amor, ele inspira, ele move aquele que ama a realizar algo para o outro que é amado. Então, o amor, ele é uma força motora para a realização dos verdadeiros valores. Aquele que realiza valores criativos, ele enriquece o mundo com a sua contribuição. Ele enriquece o mundo de uma forma geral e o mundo da pessoa a quem ele ama. Então, aqui os valores criativos é uma forma ativa de expressar amor pelo outro com atitudes muito concretas, expressando o melhor de si para aquele que é amado. Agora nós vamos passar para a segunda categoria de valores, que são os valores vivenciais. Os valores vivenciais, eles se classificam naquilo que Viktor Frankl chama de via passiva. Se os valores de criação fazem algo pela pessoa que é amada, os valores vivenciais, eles são um receber algo da pessoa amada. Então, os valores de criação é o amar. Os valores vivenciais é o ser amado. E na vivência desses valores, a pessoa que recebe, ela é enriquecida com uma vivência. E esses valores, o Viktor Frankl diz que eles acontecem como que por pura graça. E a pessoa que vive esta realidade dos valores vivenciais, o que ela precisa é estar apenas aberta e receptiva para receber do outro e para receber até da própria natureza. Os valores vivenciais também podem se dar na vivência através do contato com a criação. Também ela pode receber algo que enriquece o seu ser. Mas aqui em relação à vivência do amor, ela precisa estar receptiva e também ter uma percepção
para ver aquilo que o outro está fazendo por ela e receber isso como uma graça pura, como pura bondade, como pura gratuidade por parte do outro. E essas duas coisas são necessárias no amor, tanto fazer algo pelo outro, que são os valores de criação, como o receber algo do outro, porque isso também vai ajudar a outra pessoa que se oferece a se sentir acolhida, valorizada por aquilo que ela realiza em favor daquele que é amado. O Viktor Frankl, ele diz então o seguinte: como que se pode viver esses valores, experimentar esses valores vivenciais? A experiência dos valores vivenciais se dá através de uma boa ação ou na experiência da bondade, na experiência da verdade e da beleza, na natureza e na cultura, ou por último, mas não menos importante, no encontro com outro ser humano, em sua genuína unicidade, em outras palavras, no amor a outro ser humano. Um simples encontro, ele pode preencher uma vida inteira de sentido. O encontro com uma pessoa e uma boa conversa, uma vivência afetiva com alguém, pode encher a vida inteira de uma pessoa de sentido. Ali ela pode, às vezes, se ela está triste, se ela está angustiada ou passando por um momento, através do encontro com alguém, através das palavras de alguém, através do olhar de alguém ou através de uma demonstração de afeto, de carinho, ali a pessoa pode encontrar um novo ânimo e um sentido para ela continuar lutando ao longo da sua vida. O Viktor Frankl diz que esses valores vivenciais, eles podem encher a vida de uma pessoa até retrospectivamente. Às vezes uma pessoa que está passando por um longo caminho de percas, por um longo processo de tristeza até, no momento às vezes de uma experiência vivencial, retrospectivamente a vida dela pode se encher de sentido. E para ele são esses pontos vivenciais, esses pontos altos na nossa vida que dizem e que falam do sentido da nossa vida inteira. O Frankl diz o seguinte: o que na vida decide o seu caráter de sentido são os pontos altos, e um simples momento pode dar sentido retrospectivamente à vida inteira. Portanto, os valores vivenciais é aquilo que eu recebo do outro, é o ser amado. Agora nós vamos passar para a terceira categoria de valores, que são os valores de atitude. Para o Viktor Frankl, esses valores, eles são os mais altos, eles são os mais elevados. Os valores de atitude são aqueles que nós experimentamos diante de uma situação de sofrimento, diante de uma situação de dor, ou diante de uma situação em que nós não podemos mudá-la, então nós precisamos mudar a nós mesmos para poder enfrentar aquela situação. Nós tomamos uma atitude, um posicionamento diante de uma determinada situação que não pode ser mudada. E aqui tem a ver com a superação de si mesmo. É superar a si mesmo para enfrentar uma realidade exterior que, por si mesma, ela é imutável. Então, tem a ver com a capacidade de exercer a nossa liberdade interior. Como eu não posso mudar o exterior, então eu exerço a minha liberdade interior para enfrentar uma determinada situação. E na vivência do amor, nós vamos muitas vezes ter que realizar os valores de atitude, porque o amor ele exige o tempo inteiro uma superação de nós mesmos em vista do outro ser amado. Nós podemos pensar no amor de um pai pelos seus filhos. Quantos sacrifícios um pai precisa fazer para demonstrar o amor verdadeiro aos seus filhos? Uma mãe, diante de um filho, por exemplo, que está doente, ela se esquece de si mesma para ter ali uma atitude de compaixão, de cuidado, de zelo por aquele filho que ela ama. E então, às vezes, ela até se esquece de si, de se alimentar, de se cuidar,
para demonstrar todo o seu amor para o seu filho. Então isso é um valor de atitude. Diante de uma situação que ela não pode mudar em si, que é, por exemplo, a doença, ela então reconfigura toda a sua vida para dar toda a atenção e todo o cuidado àquele filho que está precisando no momento. E assim também o amor de um esposo por uma esposa, enfim, o amor ele sempre vai exigir de nós uma superação. E como nós sabemos, o amor ele sempre anda unido também com o sofrimento e com esta realidade do sacrifício. Todo relacionamento de amor ele está sujeito a momentos difíceis, momentos de crise, momentos de dor e ao sofrimento. E por isso, os valores de atitude aqui eles podem ser realizados como uma perseverança no amor e como uma forma de demonstrar para o outro a fidelidade, a constância, e por isso ele é a mais alta forma de amor. Tem muita gente que diz que ama, mas quando chegam os momentos mais delicados, os momentos mais difíceis, abandona a outra pessoa. E aqui nós podemos ver que é porque realmente aquela pessoa não amava de fato. Ou ela amava apenas no nível psíquico, ou amava apenas no nível corporal, mas não amava a partir do mais profundo de si, da dimensão espiritual, uma verdadeira atitude de amor. O Viktor Frankl diz que também, mesmo num amor que não deu certo, ou um amor que ele enfrenta um momento de crise, e às vezes um momento de separação, às vezes temporária, ou às vezes até permanente, ele também, esse tipo de amor, é uma oportunidade para a pessoa realizar valores de atitude, porque aqui ela precisa realizar valores de perdão, de reconquista e também de reordenamento da própria vida. Por isso, os valores de atitude eles são necessários e são os valores mais altos em relação ao próprio amor. O próprio Viktor Frankl, ele fala também que o amor, uma vez que ele é vivido, ele enche a vida da pessoa de sentido e ele pode ajudar a pessoa a superar outros momentos difíceis na sua própria vida. No seu livro Em Busca de Sentido, um psicólogo no campo de concentração, em que ele narra sua experiência no campo de concentração, ele fala como que a experiência do amor ajudou ele a superar os momentos mais difíceis. Ele conta um episódio em que, numa manhã, ele estava caminhando para o trabalho que eles tinham que fazer, que era cavar uma vala. Estava muito frio, estava nevando, ele com pouco agasalho, o sol não tinha saído, e ele caminhava para aquele dia inteiro de trabalho. E não tinha motivação nenhuma exterior para fazer aquilo. Mas o que é que o sustentava? O pensamento na sua esposa. A sua esposa que estava num outro campo de concentração e, na verdade, ela já tinha até morrido porque ela foi executada logo no princípio que ela chegou no campo de concentração. Mas ele dizia, o que me sustentava naquele momento, o que me fazia caminhar, o que me aquecia, apesar daquele frio externo que estava congelando o meu corpo, o que me fazia caminhar, o que me dava vontade para trabalhar aquele dia inteiro e sobreviver, era o amor que eu tinha pela minha esposa. E a lembrança dela me dava um novo ânimo. A lembrança dela me fazia querer lutar. Então nós vemos aqui que o amor, ele é uma força propulsora para a pessoa realizar valores de atitude, mesmo diante das situações mais inóspitas, mesmo diante das situações mais terríveis. O amor ele é uma força que age de dentro para fora, a partir da nossa dimensão espiritual, para que nós realizemos valores de atitude, mesmo que tudo ao nosso lado esteja difícil. E aqui nós vimos essas três realidades, três valores que nós podemos realizar em relação ao amor. Os valores de criação, em que nós podemos fazer algo pelo outro que amamos, os valores vivenciais, em que nós podemos receber algo do outro, e os valores de atitude, que é quando nós podemos superar a nós mesmos por amor. E o Viktor Frankl, ele continua dizendo o seguinte, que no amor se instala um processo dialético, em que os que amam se esforçam por realizar
as possibilidades do um do outro. Então, ele diz que o amor, ele não cega. A paixão, sim, ela pode cegar. Mas o amor, ele não faz cego. O amor, ele amplia a visão de quem ama para enxergar os verdadeiros valores da outra pessoa. Quem ama, capta aquilo que o outro é. E também capta mais ainda. Capta aquilo que o outro pode e deve ser. Não capta apenas o estado, como o outro está naquele momento, mas enxerga as possibilidades, enxerga as potencialidades do outro. Por isso, enxerga a própria essência. E quem ama de verdade ajuda o outro a ser aquilo que ele pode e deve ser. Por isso, esse processo dialético. O amor, ele instiga no outro a que o outro realize aquilo que ele tem de melhor, de mais elevado, de mais nobre, dentro da sua dimensão espiritual. Quem ama de verdade faz com que o outro chegue a ser aquilo que só ele pode ser. E o amor, ele, através das suas atitudes, ele faz o outro enxergar aquilo que talvez ele nem mesmo enxerga em si. Aquele que ama capta do outro a sua essência de ser único e irrepetível e ajuda esta outra pessoa que é amada a enxergar aquilo que nem ela percebe em si mesmo e ajuda a outra pessoa a realizar isso. E esse processo dialético do amor, muitas vezes ele é um processo que ele se traduz na forma de exigências. Quem ama exige algo do outro também. O amor, ele tem algo de exigência em si. E Viktor Frankl tem uma frase maravilhosa que ele diz o seguinte: se exigirmos do homem, ou podemos dizer aqui do outro, o que ele deve ser, faremos dele o que ele pode ser. Se, pelo contrário, o aceitamos como ele é, então acabaremos por torná-lo pior do que é. Então, quando nós enxergamos no outro as suas possibilidades, o seu dever ser, e nós exigimos que o outro realize aquilo que você deve ser, realize aquilo que você pode ser, nós o ajudamos a ser uma pessoa melhor. Quando nós aceitamos como ele é, que ele é assim mesmo, que ele não vai mudar, que é daquela forma mesmo, nós o deixamos pior, porque nós não ajudamos a ele a realizar a sua essência. Então nós podemos concluir agora esta nossa meditação sobre o amor e a realização dos valores da seguinte forma. Pelo que ficou dito, pode-se concluir que a realização de valores ela é fundamental na vivência do amor. Quem ama é sempre criativo em suas manifestações, procurando dar o melhor de si à pessoa amada. Sabe ainda captar o melhor que o outro e o mundo podem lhe oferecer. E só quem ama de verdade é capaz de sofrer pela pessoa amada, procurando encontrar o sentido desse sofrimento, realizando assim os valores de atitudes. Desta forma, os valores, uma vez que eles são realizados, eles nunca poderão ser apagados. Eles permanecem para sempre como prova do amor vivido. Amor requer atitudes, amor requer realização de valores em favor da outra pessoa. Até a nossa próxima e última aula.